queridos alunos aí do 8º ano do Goiás-Tec, tudo bem, pessoal? Muito tempo, né, sem nos encontrarmos. Nossa última aula foi aos dias 13, não é mesmo? E aí vieram as provas, aí mais dia de trabalho coletivo, enfim. E hoje estamos aqui nos encontrando nessa segunda-feira, aula aí aos dias 20 de maio de 2024. Espero que vocês estejam bem e animados aí para seguirmos com o nosso segundo bimestre. Pessoal, claro, né, iniciando aqui, eu acredito muito no sucesso de vocês, creio que vocês se saíram muito bem nas nossas avaliações, né, em especial aí o pessoal de linguagens e, claro, né, no nosso componente aqui de língua portuguesa. Acredito sim que o oitavo ano deu show aí. Né? Fiz com vocês uma revisão aí no dia 13 e espero que tenha ajudado na prova de vocês. Tudo o que foi colocado lá na nossa avaliação não é nada diferente do que nós trabalhamos aqui nas nossas aulas, certo? Então, acredito muito que vocês, de fato, aí tenham tido sucesso. Ok? Pessoal, hoje na nossa aula nós vamos voltar aqui com o material do nosso Revisa, finalizando, claro, aqui o mês de abril. Então, a proposta aqui para o mês de abril é revisitar toda a matriz SAEB. Então, vocês vão observar que hoje eu só trouxe o quê? Descritores. Ok? Só que nesse início aqui de aula, olha só o que nós vamos fazer. Ao iniciar aqui, nós vamos retomar o que foi proposto lá na nossa aula do dia 8, até porque no dia 13 eu fiz revisão, certo? Então, vocês não finalizaram a nossa produção de texto, que era a respeito da crônica, né? Era uma proposta que estava no finalzinho lá do material do Revisa para o mês de abril. Então, olha só. Nesse momento aqui eu vou deixar 20 minutos aí disponíveis para vocês finalizarem essa produção de texto, porque essa produção, claro, assim como as outras, eu tenho enfatizado, ela irá compor o nosso portfólio. Então, vocês vão voltar, pegar o material, quem não finalizou a produção vai finalizar, quem já finalizou de fato, eu oriento que volte, leia novamente o texto, observa bem a coesão desse texto, a coerência, certo? Se a estética do texto está boa, como sempre eu falo, é interessante você cativar o seu corretor. Cative o seu professor, não dê muito trabalho para seu professor na hora da correção, certo? Então, e isso é bom para vocês, ok? Então, tenham esse zelo com a estética do texto. Então, olha só, a orientação para esse momento aí da nossa aula. Para esse momento, os estudantes devem finalizar a produção de texto do gênero crônica, que foi, claro, orientado na aula do dia 8. Essa orientação foi na aula do dia 8. E a produção, claro, fará parte aí da nota do portfólio. Ok, 8º ano? Sem dúvidas, tudo bem com vocês? Então, claro, esse momento agora é com vocês e os nossos queridos professores presenciais aí, certinho? Daqui 20 minutos eu retorno aqui. Ok. Espero, claro, que o tempo tenha sido suficiente para vocês. Eu sei que a demanda, né, dessas últimas semanas é bem puxada para o nosso querido professor aí em sala, certo? Mas vocês já tiveram uma aula aí que foi justamente, né, para essa organização, ok? Espero que o tempo esteja sendo suficiente aí para se organizarem. Mas precisamos dar sequência aqui, certo? Uma vez que nós não começamos ainda o Revisa do mês de maio, ok? Então, vamos lá, pessoal? Finalizando aqui o nosso Revisa proposto aí para o mês de abril, nós temos aqui o Revisitando a Matriz SAEB. Então, vamos lá? A proposta da semana 4 aí do mês de abril é, de fato, revisitar
toda a matriz. Trabalhar aí os descritores propostos na matriz. Para isso, nós temos aqui esse texto que diz: mulher acorda e se surpreende com gelo em forma de beija-flor. Aí o aluno já está questionando: professora, vamos fazer a atividade aqui na aula? Não, não vamos. Até porque a atividade ela é longa, ok? Então eu vou auxiliá-los nessa videoaula que vou mostrar o passo a passo para vocês, e na nossa próxima aula nós vamos retomar, ok? Com o tempo, para que vocês façam essa atividade em sala e depois eu faço a correção aqui, combinado? Então vamos lá? Então vocês vão se deparar com esse texto aí no material de vocês do Revisa. Esse texto ele vai dar base para vocês responderem a questão 1 e 2, certo? Que vocês observam aqui, que é uma questão que objetiva. Então a questão número 1, ela fala o que a respeito do assunto do texto. Então você vai, claro, analisar as alternativas e verificar aquela que melhor responde aí a questão. A número 2 é a respeito que de elementos do texto, né? Vamos observar essa relação que há aí. Então, no trecho, quando você observa o ela se sente abençoada por ter aproveitado. Essa palavra, quando você volta lá no texto, que você se depara com ela, que eu não consigo visualizar aqui ainda, mas quando vocês fizerem a leitura, vocês vão encontrar aí no texto. O ela, ele se refere a Kailin, a Tami, a neta ou a avó, ok? Claro, isso aqui é aquela questão, né, onde vocês observam a importância dos conectivos, a questão de não ter a repetição dos termos, né, dentro do texto. Nós utilizamos aí vários pronomes, né, substantivos, enfim, né, para retomar termos anteriores. Já trabalhamos muito isso. Isso é muito trabalhado, né, na nossa matriz SAEB. Os descritores falam muito a respeito disso e vocês vão colocar isso em prática. Questão número 3. Esse texto aqui do nosso querido Carlos Drummond, pessoal, ele dá base para a questão 3, 4, 5, 6 e 7. Então, vocês vão lê-lo, certo? Fazer aí as inferências que são necessárias e, por fim, claro, aproveitar aqui o vocabulário. É um texto rico nesse sentido. Vai aparecer alguns termos aí que julga-se, né, de grau mais dificultoso para vocês. Então, vocês têm um vocabulário aqui para dar base, ok? Então, temos a questão 3, que é objetiva também. Questão 4, objetiva também, que necessita de fazer inferência, fazer uma leitura mais aprofundada e não só superficial do texto para obter a resposta correta. Questão 5 é em relação ao quê? A ideia principal. Então, aqui a minha compreensão e interpretação do texto ela é muito importante. Então, se for necessário, volte ao texto, realize uma segunda leitura para não ter dúvida. Questão 6, volta novamente a trabalhar aqui os conectivos. Então, nós vamos observar aqui a importância do pois nesse trecho colocado. Aqui, trabalho o quê? Com as conjunções, com os nossos conectivos, que vocês já conhecem muito bem, porque nós trabalhamos o período composto. Vocês sabem que aqui se trata de uma conjunção coordenativa com sentido de seria adição, condição, oposição, explicação. Você que vai julgar, ok, 8º ano? Então, quem tem dúvida, volta na nossa aula a respeito do período composto, as primeiras aulas que falam a respeito das conjunções e revise, ok? Seguindo, questão 7, fala-se ainda da questão de observar termos que têm destaque. Então, você vai observar a relação de sentido dentro do texto. Para a questão 8 e 9, nós temos mais um texto, como sempre, se baseia sempre em um texto aqui como suporte. Então, você vai responder questão 8, questão 9, ainda, né, objetivas. A
Aqui ele traz, né, qual que é o gênero do texto que foi lido, que é um artigo de divulgação científica. Então, se é um artigo de divulgação científica, eu sei que a linguagem não é informal, de forma alguma. Nós já trabalhamos sobre isso, ok? Então, só analise com detalhe, aliás, analise de forma mais, vamos dizer, observando todos os detalhes, ok? Para chegar à resposta correta. Vocês sabem a resposta correta. Para a questão 10, nós temos um outro texto que é a respeito da dengue, né? São muitas questões aqui. Então, o texto 1, o texto 2... que traz aí para nós a questão de número 10, ok, pessoal? E aqui nós paramos, claro, a nossa atividade. E assim vocês vão responder. Por que nós vamos fazer só de 1 a 10? Porque tem muito texto, ok? E a nossa aula ela é curta, então na próxima aula eu vou deixar para vocês 20 minutos, vocês vão responder essas 10 atividades, ok? Esses 10 exercícios aqui, perdão, e aí eu faço a correção. Depois a gente finaliza, ok? A proposta. Certinho, pessoal? E claro, né? Nosso querido Revisa Goiás, mês de abril, assim o finalizamos, ok? Pessoal, claro, né, como sempre, agradeço imensamente a atenção de vocês, como sempre, o carinho, né, a atenção aí conosco. Claro que essa dinâmica de aula aqui, ela é bem diferenciada, né, do professor aí em sala, que consegue ter uma interação maior, enfim. Vocês dão um show, como sempre. E finalizo aqui a nossa aula com um grande abraço aí para todos. Tchau, tchau, pessoal!